Olá, meus caros, nessa oportunidade vou falar sobre os pensamentos de Deus que são um e os nossos que são outro. Isaías capítulo 55, versículo 8, que nos diz: Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus, versículo 9, são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O profeta Isaías sendo usado por Deus para alertar o povo israelita, e essa palavra obviamente serve para todos nós, que os pensamentos de Deus são um, os nossos são outros. E os pensamentos de Deus estão acima dos nossos pensamentos, que os nossos achismos, os nossos próprios entendimentos nem sempre são os de Deus. Em Provérbios, Salomão fala para não confiar nos vossos pensamentos. Então, meus caros, nós temos nessa passagem inúmeras reflexões. A primeira é essa que já disse, que os pensamentos de Deus estão acima dos nossos. Segunda, que Deus é que faz tudo, comanda tudo, que Ele é que decide, que nós não somos nada, que vivemos de acordo com a sua vontade. Ele que é o dono da vida, Ele que tira, Ele que dá, Ele que faz retornar. Às vezes, pensamos coisas boas, ou que essas coisas são boas, mas na realidade não são. Pensamos que coisas boas venham suceder sobre a nossa vida e nem sempre acontece, porque Deus quer provar a nossa fé, ou porque Ele quer, de fato, mostrar para nós um outro caminho, um outro pensar, para nós entendermos como é o Senhor. Essa passagem, ela dá para a gente fazer várias mensagens. Mensagens do tipo, não colocar Deus contra a parede, por exemplo, pelo fato de que os pensamentos dele estão acima, bem acima, são superiores aos nossos. Como que nós podemos exigir de Deus? Como que nós podemos dizer, Senhor, eu não aceito isso, eu não aceito essa morte, eu não aceito essa dívida, eu não aceito essa crise, eu não aceito essa doença, eu não aceito essa tribulação, essa aflição. Como? Não tem como, porque Deus é que manda. Deus é em primeiro lugar. O sistema religioso te ensina isto. Eu me recordo que minha avó sempre falava que certa feita ela foi para uma igreja e lá estava o pastor pregando e dizendo que era para fazer guerra com Jesus para ganhar a bênção. Ela saiu daquele culto escandalizada, porque é onde já se viu guerrear com Deus para ter bênção. Uma coisa é você ser persistente, pois temos até uma parábola que Jesus mesmo disse, para ser que nem aquela mulher que persistia diante do juiz impenitente, diante do juiz iníquo. Agora, não era de maneira alguma ela querer colocar, a lição não era essa, dela querer colocar o juiz contra a parede. Uma coisa é persistência, outra coisa é teimosia. Uma coisa é persistência, outra coisa é colocar a faca, o revólver na cabeça da pessoa para obrigar. Assim como nós não somos obrigados a alcançar a salvação de Deus, as bênçãos de Deus, porque nem é por força, não é por violência, é tudo pelo Espírito.
Do mesmo modo, Deus não é obrigado a nos abençoar. Deus não é obrigado a fazer alguma coisa por nós. É tudo mediante a sua graça, o seu favor imerecido. E muitas das vezes as pessoas não entendem isso e acabam virando ateias ou desviando os caminhos do Senhor, porque não conseguem compreender os desígnios de Deus, principalmente porque aprenderam uma doutrina anátema em religiões que não estavam calcadas, firmadas na doutrina de Cristo, apesar de utilizar o termo de cristã. Então, meus caros, essa mensagem, ela é de superioridade de Deus versus humildade humana, é de controle de Deus, é de última palavra de Deus, nada nossa. Nós não podemos profetizar para alcançar alguma coisa, porque quem somos nós para profetizar? Eu profetizo a tua cura. Eu digo, saia, enfermidade. Eu profetizo isso, sempre eu, não colocando nada o nome de Jesus ou colocando o nome de Deus. Quem somos nós para fazer isso? Segundo ponto, quem somos nós para colocar Deus na ponta da faca, crucificar Deus, exigir de Deus aquilo que Ele no momento não quer nos dar, exatamente para nos provar às vezes, ou porque não é o momento, porque tudo na vida, para tudo nessa vida tem um tempo determinado por Deus. E nós temos que aceitar. É dura essa mensagem, mas é a grande verdade. Se somos cristãos, nós temos que renunciar o próprio ego, como Jesus disse, carregar a cruz de cada dia e seguir a Ele. E fazer essas três coisas é exatamente entender que os pensamentos de Deus estão acima dos nossos. Que Deus vela pelo cumprimento da sua palavra. Que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Que passe os céus e a terra, mas as suas palavras vão passar. Que Ele vai sim cumprir as suas promessas para nossas vidas, mas é no momento certo, na hora certa. Não é na hora que nós queremos e não é na hora principalmente que nós estamos exigindo, ou como crianças mimadas, gritando, berrando e chorando, não. Porque Deus se agrada da humildade. Você que se humilha diante das potentes mãos do Senhor, vai ser exaltado sim no momento certo. E mesmo que lhe sobrevenham atribulações, problemáticas, perdas, crises, doenças, enfermidades, o Senhor estará contigo ali, porque Ele promete estar conosco até a consumação dos séculos. Muitos tendem a pensar, porque estão passando privações, aflições, é que Deus não está com ele, o inimigo é que está atacando. Não. Deus promete estar no momento bom e ruim conosco. O seu Espírito promete estar conosco a qualquer momento ou em qualquer situação. É na borrasca, no temporal, é na bonança. E nós temos que entender isso. Porque a religião, ela te ensina que se você não for próspero, você não é de Deus. Se você não for rico, você não é de Deus. Se você não estiver com uma saúde boa, você não é de Deus. Se você não está bem financeiramente, conjugalmente, familiarmente, não é de Deus. Não é assim. Analise a Bíblia de cabo a rabo. Veja os personagens bíblicos. Veja os testemunhos dos servos de Deus. Quantas atribulações, quantas problemáticas passaram, mas nem por isso negaram a fé. Podemos citar o caso de Jó, que perdeu seus filhos, que perdeu seus entes queridos, que perdeu a sua riqueza. Não era da vontade de Jó ter perdido tudo. Deus estava aprovando ele, mas ele não negou Jesus. Até no ponto que ele poderia ter negado, consentido com aquela fala, ele não fez. E foi no exato momento onde a sua esposa disse: nega esse teu Deus e morre.
E ele diz, como uma louca fala, vamos aceitar essa permissão de Deus, vamos aceitar a própria tribulação borrasca, não é servir a Deus simplesmente no momento de bênção, de vitória, de prosperidade. Até porque, segundo a Bíblia, quem só tem prosperidade material dessa vida e tudo do bom e do melhor, geralmente está servindo o Deus desse século ou o Deus Mamon. Porque o verdadeiro cristão, ele tem aflições. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, disse Jesus. Jesus também disse, antes que o mundo te aborreça, ele me aborreceu. Jesus, ele, como nós, pediu para que não ocorresse uma coisa e ocorreu. O que fora a sua própria morte. Jesus disse, Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. Mas não. Deus permitiu ele morrer. Morrer de uma forma tão cruel e bárbara. O pior método ou execução na época. A pior execução na época. Crucificação. E ainda lá no alto do Gólgota, crucificado, Jesus pediu, falou com o Pai. Eli, Eli, lama sabactani. Pai meu, por que me desamparaste? Tudo que ocorreu com Jesus e respeito à nossa vida era a própria carne do Filho de Deus ou do homem, mostrando como é a natureza humana diante das tribulações e dificuldades. Quem é que quer morrer? Quem é que quer perder seu ente querido? Quem é que quer ficar em crise, com dor, com sofrimento, com enfermidade? Ninguém. Afaste de mim esse cálice, Senhor. Mas se é o cálice seu, mas se é esse fardo que você tem que levar, porque Deus não dá fardo que nós não podemos carregar. Deus sabia que seu próprio filho podia passar por tudo aquilo que passou. E mesmo quando o Filho de Deus disse que o Pai estaria o abandonando, cogitou isso, Deus estava ali olhando. E há teólogos que dizem que Deus virou o rosto para o lado, pois não quis ver o sacrifício, o sofrimento do Filho, porque já era tamanho. E há outros que dizem que, e é até isso que eu creio, que Deus estava ali sim contemplando tudo. E tudo ocorrendo era para provar que Deus ama o próximo. Que amou o mundo de tal maneira para que entregasse seu Filho unigênito, primogênito. Aliás, unigênito, único e o primeiro, para salvação de todos. Então, meus caros, nós temos mais do que exemplos, N exemplos, para aprendermos que as coisas não são como eles dizem aí, esses adeptos da teologia da prosperidade que só querem saber de dinheiro. Com esse Covid, hoje eles estão calados. Com esse Covid, hoje eles estão envergonhados, porque não pode curar Covid. Porque não tem essa de não exigir que eu não vou morrer de Covid ou que eu vou pegar Covid. Porque são falsos profetas. Deus sabe todas as coisas. Fique com o Senhor e fique com a sua palavra. Não se equivoque. É difícil compreender muitas coisas, é. É complicado o cenário, é. Mas nós temos que ter fé. Fé para vencer as adversidades. Fé para vencer todo o mal. A fé é um escudo que rechaça os dados inflamáveis do maligno. Aquele pensamento maligno de dizer, olha, você está servindo a Deus, mas não está ganhando nada. Olha, você está servindo a Deus, mas toda a vida é enfermo. Nega esse teu Deus e morre. Pare de estar servindo esse Deus aí. Seja ateu. Porque morre, acabou. Morreu, acabou. Seja que nem
Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que disse que Deus não existe, que nós viemos do nada absoluto, nós fazemos parte do linismo, do nada viemos, nada somos e para o nada nós vamos ali eterno. Nesses pensamentos que vêm, pensamentos até do ponto de vista lógico meio que coerentes, mas a razão ela jamais pode estar sempre tendo razão, se é que vocês me entendem. Nem sempre a nossa razão é a mais correta. O nosso pressentimento, o nosso pensamento, a nossa lógica, porque Deus trabalha fora da lógica. E por isso que os nossos pensamentos, na nossa lógica humana, não são maiores do que Deus, ou não são nem iguais ao que Deus tem. Os nossos achismos. Às vezes você pensa, eu vou durar tanto tempo na face da terra. Acho que dá para mim durar 40, 50 anos. Mas se o Senhor quer que você dure 100 anos, vai se cumprir aquilo que você acha? Vai se cumprir a tua lógica porque acha que tem problemáticas demais que não vai chegar até os 50? Vai cumprir o que o Senhor quer. Quantas vezes eu mesmo achei que eu não ia chegar nem aos 30 anos, por uma série de problemáticas, depressões, já desde a adolescência. Mas aqui estou pela misericórdia de Deus. Basta a gente estar no centro da vontade de Deus, Deus vai cumprir a sua promessa em nossas vidas. Se é para nos deixar bem, Ele vai deixar. Se é para nos abençoar, Ele vai nos abençoar, mas no momento certo. Se é para nós passar privações, provações, porque o cristão é provado como o ouro, nós vamos ter que passar. E vamos vencer. Como Sadraque, Mesaque e Abednego venceram na fornalha ardente. Não foram consumidos, porque lá tinha um quarto homem que o fogo não consome, livrando-os. Assim como Daniel foi livre de ser devorado pelos leões famintos. Assim como Elias não foi envergonhado diante dos profetas de Baal. Basta confiar. E Elias desanimou. Desanimou ao tal ponto de pedir a morte. Senhor, não sou melhor do que ninguém, melhor do que os meus pais. Me leve. Não aguento mais. Veio o anjo do Senhor, deu comida, deu bebida, disse: vá, não temas. Ele foi, venceu, não temia mais a Jezabel, Acabe, e o que ocorreu com ele? Nem a morte ele provou. Foi arrebatado numa carruagem de fogo. Ou uma nuvem de fogo, não importa. Foi arrebatado. E muitos dizem que ele vem a ser uma das duas testemunhas do Apocalipse. Porque esse seria o projeto, o desígnio de Deus. Se é que ele, obviamente, vai ser uma dessas testemunhas. Porque Deus tem um futuro, um pensamento diferente dos nossos, algo trajetado para nós, melhor dizendo, algo projetado, algo traçado, era a palavra certa, para nós. A gente não imagina. Eu, por exemplo, posso citar aqui, eu nunca imaginei estar pregando. Hoje, no tempo presente, eu prego mais a palavra de Deus do que eu pregava dentro da própria instituição a qual eu pertencia. E eu disse até na época quando saí que eu nunca mais ia falar de Deus, pregar, não queria saber de nada. Mas Deus foi lá tocando para a gente ser o que Ele quer que a gente seja. E assim é com cada um de nós. Nós temos uma incumbência, uma missão nessa terra e vai se cumprir até onde Deus quer. Vai ir até onde Deus quer. Você diz que acabou, mas Deus diz que não acabou. Você diz que vai durar muito, mas Deus diz que não é para durar muito. Porque é assim que acontece. Parece até contraditório, paradoxo. Mas nós não dependemos de nós mesmos. Por isso que
Tiago, se eu não me equivoco, nos recomenda, se não é Tiago, o outro que fala em uma das epístolas, para sempre quando nós dizermos que vamos fazer alguma coisa, dizer se Deus quer. Porque às vezes Deus não quer. Às vezes Deus não permite. Às vezes a gente falece e não acontece. Eu me recordo do meu saudoso vovô, já com 88 anos, me parece, e ele media sempre vamos dizer assim, cômodo da casa e mais um pedacinho do terreno, porque ele queria fazer uma reparação na casa. E ele ficava toda a vida mexendo e dizendo, vou ver, estou guardando dinheirinho para fazer. Vou ver. O Senhor recolheu ele e ele não fez a reforma que ele queria fazer. Mais tarde a avó é que fez, mas não do jeito que ele queria fazer. Então quer dizer, meus caros, nós fizemos os planos, mas quem confirma nossos passos, nossos planos é Deus. Se Deus não quer, não adianta. No meu caso, no caso do meu avô, não conseguiu executar. Tinha fé de querer fazer aquilo ali, mas não conseguiu. É um simples exemplo para você entender. Realmente, tudo é um mistério e muitas coisas nós não sabemos. Eu digo que é um mistério nós nascer, nós viver, até mesmo nós morrer. E muitas coisas nós não sabemos, que achamos que sabemos alguma coisa, diz respeito à vida toda. E respeita muitas nuances. Eu acho que eu vou conseguir isso. Eu vou. Uma coisa é você ter fé, você tem que ter fé, sim. Sem dúvida, ser persistente em oração, em busca, em súplica. Deus pode mudar até a sua sentença se a gente se humilhar diante dele. É verdade. Mas veja bem, Deus tem um plano. Deus é onisciente, onipotente, onipresente, que ele sabe exatamente que, mesmo nós andando errado, um dia a gente vai se humilhar e vai estar na sua presença e vai estar fazendo aquilo que ele quer, aquilo que ele projetou e vai dar certo. Ou se a gente vai rejeitar essa oportunidade e vai para o outro caminho. Claro que não existe predestinação, eu não concordo muito com esse termo, eu não concordo muito com essa afirmativa, creio no livre-arbítrio, mas eu entendo que sim, existe algo traçado por Deus e algo que ele sabe pelo poder da sua onisciência de saber todas as coisas. Portanto, os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os nossos caminhos, nossos rumos não são de Deus. E quem decide é Ele, mesmo quando nós não queremos. Ou se optamos por uma outra alternativa, um outro caminho, a porta, por exemplo, que Jesus mesmo disse, larga e não é estreita, opção nossa, vai ter a consequência daquilo. Aí você pensa que vai ter, olha só, você pensa que vai ter uma vida boa por ter escolhido aquele caminho, lê de engano, vai ter uma vida ruim. Porque não é verdade aquilo, é ficção. Você vai para o caminho apertado pensando, aqui é muito ruim, aqui é muito doloroso, mas é o caminho bom, o caminho que não vai te incomodar, que vai fazer você chegar lá, nas campinas verdejantes, onde você vai pastar, se deleitar, ter prosperidade e não vai se incomodar. Deus abençoe cada um de nós e nos esclareça mais e mais as suas palavras para nós. Do seu mandamento, da sua doutrina, do seu amor, dos seus desígnios.
que nos conforte, que nos ajude a ser forte no momento de dificuldade. O que nós temos que ter em mente é que Ele está conosco naquele momento de dificuldade. E depois de algum tempo a gente vai parando para analisar, tudo tem a mão de Deus, mesmo na coisa ruim para nós, mesmo no amargor do fel. Tudo é para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, pode ter certeza. O bem ou o mal, que o seu pensamento diz que é bem ou mal, é aprovado. Ele de fato está ali com você e você vai sim ver a mão de Deus. Confie. O bem ou o mal para você pode ser exatamente o mal e o bem de Deus. E a mão de Deus nos aguentando, nos sustenta. Deus abençoe. Glória, glória a Deus.